Olá pessoal, continuando o nosso curso de processo estocástico, vamos ver os sistemas de filas MM1, que é o sistema de filas mais simples. Na última aula nós vimos os elementos, que influenciam no desempenho do sistema de filas e a fórmula de Little, que diz que o número médio de clientes no sistema é igual à taxa de chegada de clientes vezes o tempo médio que o cliente passa no sistema. Bem, vamos ver os sistemas de filas MM1 e as equações de balanço globais para esse sistema. Vamos desenvolver essas equações. No nosso momento de reflexão, temos uma frase do professor Hermógenes, que era um militar, e o divulgador da yoga, o Hatha Yoga. Aí ele diz o seguinte, se te contentas com os frutos ainda verdes, toma-os, leva-os quantos quiseres. Se o que desejas, no entanto, são os mais saborosos, maduros, bonitos e suculentos, deverás ter paciência. É mais ou menos o que a gente deve escolher na nossa vida. Bem, aqui é a figura de uma fila bem desorganizada. Bem, considera um sistema que tem um único servidor, um único atendente, e os clientes chegam de acordo com um processo de Poisson para esse sistema. Uma taxa de lambda clientes por segundo. Assim, os tempos entre chegadas são variáveis aleatórias exponenciais, independentes e identicamente distribuídas. ID. A gente já sabe disso por Poisson. Com esperança, 1 sobre lambda desses tempos entre chegadas. Considere que os tempos de atendimento são variáveis aleatórias exponenciais, também independentes e identicamente distribuídas, com esperança 1 sobre μ. Os tempos entre chegadas e os tempos de atendimento são independentes, é uma coisa bastante normal de acontecer, bem real. Além disso, o sistema pode acomodar um número infinito de clientes. Então a gente tem um sistema que a gente viu na aula passada chamado de MM1, Markov e com um único atendente e com uma fila de tamanho infinito. O número de clientes, N de T, é uma cadeia de Markov contínua no tempo. Se o estado for de K clientes, o estado atual, o próximo estado pode ser K mais 1 quando um cliente chega ao sistema. E isso independe do número de clientes que já estão no sistema. Ou ele pode ser K menos 1 quando um cliente deixa o sistema, que também independe do número de clientes que já estão no sistema. Para achar a taxa de transição de N de T, do número de clientes, a gente vai fazer algumas considerações. A primeira consideração é a seguinte: a de T é um processo de Poisson, o processo de chegada de clientes é um processo de Poisson. A probabilidade de chegada de um cliente em um intervalo ΔT bem pequeno é a probabilidade de A de ΔT ser igual a 1. Isso, usando Poisson, isso é lambda, ΔT é elevado a menos lambda ΔT. Observe que se ΔT é muito pequeno, isso aqui se aproxima de zero e essa exponencial se torna 1, fica próximo de 1 e dá o lambda t, porque isso é perto de 1. Mais um O de t, o O de t significa que um valor muito pequeno. Visto de outra forma, a gente pode pensar numa expansão
né, da exponencial. Quando você multiplica, né, isso aqui, o lambda delta t pela expansão, isso dá lambda delta t menos lambda ao quadrado, delta t ao quadrado, né? Delta t ao quadrado, se delta t é pequeno, né? Delta t ao quadrado é muito pequeno. Então, tudo, né, que vai para cá, né, é considerado um ODT, né, que significa um valor muito pequeno. Então, são duas maneiras, né, de ver, né, a mesma coisa. Similarmente, né, a probabilidade, né, de que mais de um cliente, né, chegar em um intervalo ΔT pequeno, né, a probabilidade de A ΔT ser maior ou igual a 2, né, é exatamente, né, lambda ΔT ao quadrado sobre 2 fatorial é elevado a menos ΔT, né, mais o de ordem 3, né, o de ordem 4 e assim por diante. Mas olha, isso aqui já dá um ΔT ao quadrado, né, que é muito pequeno, né, então é desprezível. Então a chegada, né, de dois clientes, né, no intervalo ΔT, né, tem probabilidade desprezível. O número de clientes, n de t, é uma cadeia de Markov contínua no tempo. Se o estado for de k clientes, o estado atual, o próximo estado, né, pode ser k mais 1 quando um cliente chega, né, ao sistema. E isso independe, né, do número de clientes, né, que já estão, né, no sistema. Ou ele pode ser k menos 1, né, quando um cliente deixa o sistema, que também independe, né, do número de clientes que já estão no sistema. Para achar a taxa, né, de transição, né, de n de t, do número de clientes, a gente vai fazer algumas considerações. A primeira consideração é a seguinte: A de t, né, é um processo de Poisson, o processo de chegada, né, de clientes é um processo de Poisson. A probabilidade de chegada de um cliente em um intervalo ΔT bem pequeno, né, é a probabilidade, né, de A de ΔT ser igual a 1. Isso, usando Poisson, isso é lambda, né, ΔT é elevado a menos lambda ΔT. Observe que se ΔT é muito pequeno, né, isso aqui se aproxima de zero e essa exponencial se torna 1, fica próxima de 1, né, e dá o lambda t, né, porque isso é perto de 1, né. Mais um ODT, né, o ODT significa que um valor muito pequeno. Visto de outra forma, né, a gente pode pensar numa expansão, né, da exponencial. Quando você multiplica, né, isso aqui, o lambda ΔT pela expansão, isso dá lambda ΔT menos lambda ao quadrado, ΔT ao quadrado, né? ΔT ao quadrado, se ΔT é pequeno, né, ΔT ao quadrado é muito pequeno. Então tudo, né, que vai para cá, né, é considerado um ODT, né, que significa um valor muito pequeno. Então são duas maneiras, né, de ver, né, a mesma coisa. Similarmente, né, a probabilidade, né, de que mais de um cliente, né, chegar em um intervalo ΔT pequeno, né, a probabilidade de A ΔT ser maior ou igual a 2, né, é exatamente, né, lambda ΔT ao quadrado sobre 2 fatorial é elevado a menos ΔT, né, mais o de ordem 3, né, o de ordem 4 e assim por diante. Mas olha, isso aqui já dá um ΔT ao quadrado, né, que é muito pequeno, né, então é desprezível. Então a chegada, né, de dois clientes, né, no intervalo ΔT, né, tem probabilidade desprezível. Bem, temos que o tempo de atendimento, né, é uma variável aleatória exponencial. E por conta disso, né, o tempo que um cliente passou em atendimento, né, por exemplo, se ele já passou 10 minutos, é independente de quanto mais tempo, né, ele vai permanecerá em atendimento. Então, se ele passou 10 minutos, né, a probabilidade dele passar mais 10 minutos, né, é
é a mesma variável aleatória exponencial. Isso porque tal, né, essa variável aleatória, né, é sem memória. Bem, a probabilidade de um cliente de atendimento completar seu atendimento nos próximos ΔT segundos é a probabilidade do tal, né, ser menor ou igual a ΔT, que por definição, né, é a distribuição cumulativa, né, do tal. Isso no tempo ΔT, né? Então isso é 1 menos a exponencial, né, de menos μ ΔT. Bem, fazendo a expansão, né, da exponencial, a gente corta o 1 com 1, né, e sobra μ ΔT, né, menos μ ΔT ao quadrado, sobre 2 fatorial, μ ΔT ao cubo, né, e isso aqui, se isso é pequeno, né, isso aqui é muito pequeno, então é desprezível, e sobra μ ΔT, né, mais o O ΔT, né, quer dizer que é um valor muito pequeno. Bem, isso na realidade é a probabilidade, né, da saída, né, de um cliente, né, no tempo ΔT, né, ou seja, a probabilidade de ΔT, de ΔT, né, seja igual a 1, é a probabilidade de saída, né, de um cliente no intervalo, né, ΔT. Como tal, como o tempo, né, de atendimento e a chegada de clientes são independentes, a probabilidade de uma chegada e de uma saída, né, em um intervalo ΔT seria dado por isso, né, a probabilidade de A de ΔT ser igual a 1 e tal ser menor ou igual a ΔT. Bem, como são independentes, né, isso é o produto, né, dessas probabilidades. E como a gente já viu, né, isso é μ, né, lambda ΔT ao quadrado. Mas, bem, aí ΔT é muito pequeno, ΔT ao quadrado, então seria desprezível, né? Então isso é igual a O de ΔT, né? Isso está dizendo o seguinte, né, que a probabilidade, né, de uma chegada e uma saída, né, no intervalo ΔT, né, é desprezível. Bem, resumindo, né, a gente teve os seguintes considerações, né? A probabilidade, né, da chegada de um cliente, né, no intervalo pequeno ΔT é lambda ΔT, aproximadamente. Mas a probabilidade de chegar a 2 ou mais clientes é desprezível. E a probabilidade, né, da saída, né, de um cliente, né, no tempo ΔT, que seria tal, né, ser menor ou igual a ΔT, é μ, né, ΔT. E a probabilidade de chegada de um cliente e saída de um cliente, né, no mesmo intervalo, né, o ΔT pequeno, é também desprezível. Então a gente vai usar essas considerações, né, para chegar às equações de equilíbrio, né, de uma fila MM1. Bem, uma representação, né, do número de clientes, né, no sistema poderia ser dado, né, pelo seguinte diagrama de estados, né, começando do zero, né, então pode chegar um cliente, depois pode sair um cliente, pode chegar sempre com lambda, né, e μ, né, para a taxa de chegada e uma taxa de saída, né, de clientes. Veja que isso já lhe diz algumas coisas, né? Se essa taxa de chegada, né, for maior, né, do que essa taxa de saída, né, essa fila vai crescer, né, esses estados, né, vão crescer para infinito, né? Ou seja, o número de clientes no sistema, né, vai tender para infinito. Bem, as probabilidades de transição, né, quando o sistema está em equilíbrio, né, estável, são conhecidas, né, como as equações, né, de balanço global. Bem, suponha que o estado do sistema de fila, né, seja zero, né, no tempo t mais ΔT, ou seja, n de t mais ΔT, né, é igual a zero. Ou seja, não tem ninguém, né, no sistema, né, no tempo t mais ΔT. Bem, aí
quando é que isso ocorre, né? Bem, se n de t for igual a zero, né, e não chegou ninguém, né, no intervalo, né, ΔT. Certo? Bem, se não chegou ninguém, né, continua zero. N de t igual a zero, né, e ocorre uma chegada e uma partida, né, no intervalo ΔT. A gente já viu, né, que a probabilidade disso acontecer, né, é praticamente nula. Certo? Então esse 2 é desprezível, né, para o nosso caso. Ou n de t é igual a 1, né, e ocorre uma partida, né, mais nenhuma chegada, né, no intervalo ΔT. Certo? A pessoa que estava sendo atendida, né, saiu do sistema. Então volta, como n de ΔT é zero. Bem, em termos de probabilidades, né, temos que a probabilidade de n de t mais ΔT ser igual a zero. A gente vai usar essa notação, né, P de zero de t mais ΔT. Bem, a gente já viu, isso é igual a de não termos nenhum cliente, né, no sistema e não chegar a nenhum cliente, ou então não termos nenhum cliente, mas chegar um cliente e sair um cliente. A gente já viu que isso é desprezível. Ou de termos um cliente, né, não chegar a nenhum cliente e sair um cliente do sistema. A gente já sabe, né, que essas coisas são independentes, né? A chegada de clientes ou a não chegada, né, independe do número de clientes que a gente tem no sistema, né? E a saída, né, e a chegada de clientes, né, no sistema também são independentes. E independe, né, do número de clientes, né, que está no sistema. Então isso aqui vira o produto, né, das probabilidades. Essa probabilidade é zero, né? A gente já viu que é desprezível. Bem, isso aqui é a P de 0t, né? E aqui P de 1t. E aqui a gente tem a probabilidade da chegada, né, aliás, da não chegada, né, de clientes, né, é 1 menos a chegada, né, de um cliente, já que chegar a 2 clientes, né, 3, 4 é desprezível. Certo? Então vamos ver como é que fica, né, essa equação. Então fica a primeira equação é P de 0t, né, pela notação que a gente está usando, né, e a probabilidade, né, de não chegar a nenhum cliente no tempo ΔT, né, é 1 menos a probabilidade, né, de chegar a um cliente, mais P de 1 de t, né, a mesma coisa, né, não chegar, né, nenhum cliente, 1 menos ΔT, vezes a probabilidade, né, de sair um cliente, né, do sistema, que seria μ ΔT, né, como a gente já viu anteriormente. Bem, os resultados, né, da equação anterior, né, foram obtidos usando as considerações, né, que a gente já viu. Bem, arrumando a equação, a gente tem, né, que a probabilidade, né, de não termos nenhum cliente, né, no tempo t mais ΔT é a probabilidade de não termos nenhum cliente no tempo t, 1 menos a lambda ΔT, né, de não chegar a nenhum cliente, mais de termos um cliente, né, não chegar a nenhum cliente e sair um cliente, né, no tempo ΔT. Então a gente, como isso aqui é P0t, né, então a gente passa P0t para cá, então isso é P0t mais ΔT, né, menos P0t, menos, né, lambda P0t ΔT, mais a equação que a gente tem aqui. Repetindo, né, a equação de cima. Então, dividindo tudo por ΔT, aí a gente corta aqui, né, corta aqui. Então, sobra menos lambda P0t, né, mais μ P1 de t, anotando o μ aqui, né, 1 menos lambda ΔT. Bem, tomando o limite, né,
quando ΔT tende para zero, isso aqui fica a derivada, né, de P0 de T. E essa derivada, né, isso vai ser menos lambda, né, P0T, mais mi P1 de T, mais mi P1 de T. Isso aqui, né, como o delta de T vai tender para zero, né, isso tende para zero, né, essa subtração aqui tende para 1 na derivada. Então isso é o que a gente tem aqui, né? Então dá menos lambda P0T, né, mais mi P1 de T. Bem, quando o sistema está em equilíbrio, né, isso aqui é constante, né, a probabilidade de não termos nenhum cliente, né, no tempo T. Então, né, essa derivada é zero. E, portanto, temos a nossa primeira equação, né, de equilíbrio, que é lambda P0T, né, é igual a mi P1 de T. A taxa de chegada, né, vezes a probabilidade, né, de não ter ninguém, né, no sistema, né, no tempo T, é igual a taxa de saída, né, e termos um cliente, né, no tempo T. Bem, suponha agora, né, que o estado, né, do sistema de filas é N, ou seja, tem N clientes, né, na fila, né, no tempo T mais ΔT. Ou seja, o número de clientes, né, no sistema é N, né, nesse tempo aqui. Aí isso ocorre quando N de T é igual a N e não ocorre nenhuma chegada, né, e nenhuma partida, né, no tempo ΔT. Certo? Então ele continua, né, no estado N. Ou ele está no estado N, né, no tempo T, e ocorre uma chegada e uma partida. A gente já viu que isso é desprezível, né? Ou então ele está no estado N-1, ocorre uma chegada, né, e nenhuma partida. Ou ele está também agora no estado N+1, né, e ocorre uma partida, mas nenhuma chegada, né, no intervalo ΔT. Então, colocando em termos de equações, né, a probabilidade de N de T mais ΔT ser igual a N será, bem, pela nossa notação, né, será P de N T mais ΔT. Então é a probabilidade, né, de estar no estado N, não chegou ninguém, nem saiu ninguém. Ou estarmos no estado N, né, e chegou um e saiu um, que isso é desprezível, né, a gente já viu. Ou está no estado N-1, aí chegar um cliente, né? Então eu vou para o estado N e não saiu, né, ninguém. Ou então eu estou no estado N+1, não chegou nenhum cliente e saiu um cliente. A gente já sabe que isso tudo são independentes, né? E essa probabilidade aqui é zero. Então isso é o produto, né, das probabilidades. Então isso aqui é P de N, né, P de N de T, aqui é P de N menos 1, né, de T, P de N mais 1 de T. E a gente tem todas essas probabilidades aqui, né, substituindo, a gente tem A de ΔT igual a zero é 1 menos lambda ΔT, D de ΔT ser igual a zero é 1 menos mi ΔT, A de ΔT ser igual a 1 é lambda ΔT, e bem, D de ΔT ser igual a zero continua a mesma, né? Aqui de A de ΔT ser igual a zero é 1 menos lambda ΔT, e de D da saída, né, de um cliente, né, é mi ΔT. Então a gente tem tudo isso aqui. Bem, o resultado anterior, né, foram obtidos usando as considerações, né, que nós vimos de 1 a 4. Arrumando, né, a equação, a probabilidade, né, de termos N clientes, né, no sistema no tempo T mais ΔT, né, vai ser igual a essas probabilidades aqui,
Então a gente vai colocar, né, P de N de T para o lado de cá, né, fazendo esses produtos aqui. Então, arrumando, né, e fazendo os produtos, a gente tem isso aqui, né, esse vezes esse, né, depois esse vezes esse aqui também, né, e esse, né, vezes esse, né, que dá isso aqui já é desprezível, né, e, bem, repetindo, né, as outras equações aqui, certo? Bem, dividindo tudo, né, por ΔT, então eu corto aqui, e corto aqui, né, e corto aqui, certo? Isso aqui é desprezível, né, então a gente não considera, né? Então isso aqui fica lambda Pn de t, né, menos mi Pn de t, a probabilidade, né, de termos n clientes, né, no tempo t, de termos n menos 1 clientes, né, no tempo t, vezes 1 menos mi delta t, e de termos n mais 1 cliente, né, no tempo t, vezes 1 menos lambda delta t. Então a gente vai fazer a mesma consideração que fez da outra vez, né, quando o delta t tende para 0, né, isso aqui fica 1, isso aqui também fica 1, né, e isso é a derivada, né, de Pn de t, né, da probabilidade, né, de termos n clientes, né, no tempo t, certo? Então essa derivada é isso aqui, né, como a gente viu anteriormente. E para estar em equilíbrio, né, essa derivada aqui tem que ser zero. Aí quando isso fica zero, né, a gente pode passar esse cara para o lado de cá. Então, olha, fica lambda mais mi, né, a taxa de chegada e a taxa de saída, né, mais a taxa de saída, vezes a probabilidade, né, de termos n clientes, né, no sistema, é igual a taxa de chegada e termos n menos 1 clientes, e a taxa de saída e termos n mais 1 clientes, certo? Essa é a outra equação de equilíbrio. Então temos as duas, né, equações de equilíbrio, uma quando n igual a zero e outra, né, quando n é maior do que zero. Bem, a utilização do sistema, né, como a gente já viu, é definida pela razão ρ, né, igual a lambda dividido por mi, a taxa de chegada dividido pela taxa de saída. E a condição, né, ρ ser menor do que 1, né, deve ser atendida, né, para que tenhamos estabilidade no sistema. A estabilidade aqui é entendida, né, que a fila não vai, né, para infinito, né, ou seja, no sentido de que n de t, né, não cresça sem limites, né, o número de clientes no sistema. Para ρ maior do que 1, né, lambda fica maior do que mi, aí chegam mais clientes, né, do que podem ser atendidos, e a fila cresce, né, indefinidamente, ou o número de clientes, né, no sistema, né, cresce indefinidamente. Bem, para um sistema em equilíbrio, né, MM1, a gente tem, né, pela primeira equação, né, de equilíbrio, né, quando n igual a zero, que a probabilidade, né, de termos um cliente, né, no sistema no tempo t é lambda, né, aqui teria o mi, né, lambda sobre mi, vezes a probabilidade, né, de não termos nenhum cliente no tempo t. Isso aqui é o ρ, né, então isso é o ρ, a probabilidade, né, de não termos nenhum cliente, né, no sistema. Bem, para n igual a 1, a gente usando a mesma equação, né, de equilíbrio, a equação 12, né, desculpa. Então a gente tem que a soma, né, da taxa de chegada com a taxa de saída vezes a probabilidade de ter um cliente, né, no sistema, é a taxa de saída
vezes a probabilidade de termos dois clientes, né, no sistema, né, no tempo t, mais a taxa de chegada e não termos, né, nenhum cliente no tempo t. Então, a gente pode substituir, né, P1 de t por ρ P0 de t, e passando, né, P0 de t para cá, isso fica igual, né, a μ P2 de t. Bem, tirando P2 de t, né, tem que dividir isso aqui por μ, né, já colocando P0 de t em evidência, né, aí isso aqui dá lambda sobre μ que dá ρ, μ sobre μ que dá 1, vezes ρ, né, menos lambda sobre μ, né, que dá ρ. Aí, fazendo essa multiplicação, isso dá ρ ao quadrado, né, P0 de t. Então, P2, né, é ρ ao quadrado P0 de t, P1 é ρ P0 de t. Então, por indução, né, a probabilidade de termos n clientes, né, no sistema é igual a ρ, né, elevado a n, a probabilidade de não termos nenhum cliente, né, no sistema no tempo t. Bem, como a gente o sistema, né, de filas tem que estar em algum estado, né, ou não tem ninguém, ou tem um cliente, dois clientes, até infinito clientes, né? Então isso aqui tem que dar 1, né, que é a probabilidade, né, essa soma, né, é a probabilidade do espaço amostral. Então isso aqui, né, se você somar todas essas probabilidades, tem que dar 1. Ele tem que estar em um dos estados. Bem, substituindo, né, a probabilidade de termos n clientes, né, no tempo t pela ρn, né, a probabilidade de não termos nenhum cliente. Então isso aqui é igual a 1, né, só substituindo aqui. Bem, isso aqui não depende do n, né, pode ir para fora, né, do somatório. Isso quer dizer que a probabilidade, né, de não termos nenhum cliente no tempo t é igual a 1 sobre o somatório, né, de n igual a 0 até infinito de ρn. Esse somatório, se o ρ for menor do que 1, né, esse somatório converge, né, para 1 menos ρ. Então a gente substituindo aqui, substituindo novamente, né, isso dá a probabilidade de não termos nenhum cliente é igual a 1 menos ρ, certo? E de termos n cliente, né, é ρ elevado a n P0 de t, então é ρn 1 menos ρ. Se n de t é maior do que 0, né, então pelo menos um cliente, né, deve estar sendo atendido. Bem, portanto, a probabilidade, né, do atendente estar ocupado, né, será a probabilidade, né, de n de t ser maior do que 0, que é 1 menos a probabilidade, né, de ninguém estar sendo atendido. 1 menos P0 de t é igual a ρ. Então a probabilidade do atendente, né, ser ocupado, né, é igual a ρ, como a gente já tinha definido, né, anteriormente. Bem, tomando um exemplo, a gente tem um gerente, né, de um sistema de filas, ele quer saber a probabilidade, né, de K ou mais clientes estarem esperando na fila para serem atendidos. Então K igual a 1, 2, 3, né? Veja que se você estiver esperando na fila, né, isso quer dizer que tem alguém, né, sendo atendido. Então quando K é igual a 1, o número de clientes no sistema é 2, né? Quando K é igual a 2, né, o número de clientes são 3, né? Então, se apenas um cliente estiver na fila, né, então deve haver, né, um cliente em atendimento. Bem, então a probabilidade, né, de termos K clientes, né, mais, né, do que K clientes, né, na fila, né, é a probabilidade de termos K mais 1, né, cliente no sistema. Bem, a gente já sabe que a probabilidade de termos K clientes, né, no sistema, né, é 1 menos ρ elevado a K. Então a gente tem aqui 1 menos ρ, né, ρ elevado a n, né, com n, né, variando de K mais 1,
né, clientes, se tiver K, né, K mais 1 até infinito, né, porque K pode ser 1, 2, 3, né, até infinito. Bem, para resolvermos, né, essa equação aqui, a gente vai fazer com que tornar esse somatório, né, de 0 até infinito. Então, para isso a gente substitui, né, as variáveis, a gente faz uma variável m, né, igual a n menos k mais 1, né, aí dá de m igual a 0, né, e substitui o n, né, então o n vai ser m mais k mais 1, né, como está aqui, né, então m igual a n menos k mais 1, né, então quando n for k mais 1, isso fica 0, né, então vai de 0, né, até infinito, e substitui o n, né, por o n é igual a m, né, mais k mais 1, certo? Substituindo o m. Então isso aqui fica ρ vezes ρ elevado a m, né, vezes ρ elevado a k mais 1, né, que pode 1 menos ρ, né, e ρ elevado a k mais 1 pode sair, né, do somatório, né, então fica isso, o somatório, né, de m igual a 0 até m, né, de ρ elevado a m, a gente já viu que isso é 1 sobre 1 menos ρ, né, corta ρ com ρ, 1 menos ρ com menos ρ, isso dá ρ elevado a k mais 1. Bem, então a probabilidade de termos k ou mais clientes, né, na fila é a utilização do sistema, né, ρ, né, elevado a k mais 1. Bem, a foto, né, do início, né, da aula, né, do acervo do professor, e na próxima aula nós veremos algumas estatísticas, né, das variáveis aleatórias de interesse e as distribuições, né, dessas variáveis aleatórias. Então até a próxima aula, pessoal.